Pague Menos PGMN3 é o código dessa empresa que se chama Empreendimentos Pague Menos. Foi fundada aí lá no Nordeste. Vamos falar um pouco mais sobre ela, vantagens e desvantagens, a parte numérica e um pouco do histórico também. Então fica aí até o final. Fala pessoal, sou o Daniel Souza do Finanças Pessoais. Aqui a gente fala de ações, fundos imobiliários, renda fixa também. E para que você não perca nada, que eu posto aqui todos os dias, tá? Com muito conhecimento para você, né? Já lancei 2 livros, sou mestre, futuro doutor em finanças. Já se inscreve no canal para que você acompanhe tudo. Pague Menos tem um dividend yield de 5%. É raro isso no setor, né? As empresas farmacêuticas como ela, né? Na verdade, ela trabalha no ramo de comércio e distribuição de medicamentos, assim como a Raia Drogasil, assim como a Ultra Farma. Dificilmente esse tipo de empresa distribui dividendos e ela teve uma distribuição em 2022 atípica, né? Porque nos outros anos não houve essa distribuição também. A gente vai falar disso também. Ela teve uma queda nas suas cotações aí de 60% nos últimos 12 meses. Tem que ter estômago, né? O varejo sofreu bastante aí nos últimos tempos. A cotação hoje é por volta de R$ 3,60. Ela fez um IPO em 2020, né? Aproveitando o boom ali dos IPOs que teve, enfim, também do fechamento aí de tudo que houve. O pessoal ficou em casa, né, com muita gente com dinheiro, e isso movimentou juro baixo, né, movimentou bastante o mercado acionário. PL, relação de preço da ação sobre lucro por ação. Na verdade, são quantos anos que você demoraria para recuperar o seu investimento na forma de lucros. Existe uma média aí mundial, vamos dizer assim, né, de 15 anos é uma média. No caso do Pague Menos, mesmo com essa queda toda, o PL ainda é 16,7 anos, e quase 17 anos, né? Só que, como ela fez um IPO recente, esses números, lógico, né? O dono, os acionistas querem vender a empresa pelo máximo possível, né? E ela saiu com um PL bem mais alto que isso, a média de 25,8. Mas o PL foi próximo de 40 aí, mais ou menos, tá? PVP, mesma coisa, né? Compara o preço lá na bolsa da ação com o valor patrimonial por ação. Compara se realmente o valor que tem ali contábil faz sentido com o preço que está na bolsa. Então, se essa relação for 1, é igual, tá? No caso da Pague Menos, a gente tem 0,73, ou seja, a empresa está negociando com mais de 20% de desconto do seu valor patrimonial, sendo que essa média era acima, inclusive, né? 1,4. Ela estava sendo negociada, estava não, né? Na verdade, na média, ela sempre foi negociada 40% acima do seu valor de face, né? De patrimonialmente falando. É uma empresa que já teve prejuízo, tá? Assim como a maioria das empresas varejistas aí, do setor, inclusive, também, né? Tem algumas exceções, claro, mas ela teve prejuízo em 2019, o IPO em 2020 veio para alimentar esse financeiro, né? Só que assim, financeiramente falando, a empresa ela tem uma questão bem saudável. Se você for ver, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido é de 0,45. Tá? Então, um endividamento controlado, sendo que essa média é 0,53. A gente diz que a dívida líquida sobre patrimônio líquido igual a 1, para vários setores aí é considerado preocupante. Tá? Então, um endividamento controlado, 2020, essa relação foi lá embaixo, inclusive, e depois ela voltou a tomar dívidas aí, né? O ROI, né, relação de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, é de 4,3% hoje, e a média de 5,4%. Então, é um ROI considerado
na média, assim, né, um ROI considerado baixo, é empresa de varejo, claro, mas até um ROI interessante se pegar só as empresas de varejo, né? Ela tem mais de 1.000 unidades no Brasil, está distribuída aí nas regiões, né, todas as regiões do Brasil. Agora, o que chama atenção é a margem líquida, que não era de se esperar diferente, né? A empresa de varejo tem margem líquida muito baixa e isso leva ela a oscilar entre lucros e prejuízos, como a gente vê como Magalu, como Via Varejo, né? E outros casos aí importantes também. Margem líquida de 1,1%, ou seja, de cada R$ 100 que entra na empresa, sai R$ 1 de lucro. Então a empresa precisa vender muito, muito, muito mesmo para poder ter um lucro substancial. E a média, né, de 1,1 mesmo, essa margem líquida. Claro que quando tem prejuízo, essa margem líquida fica negativa. Então a empresa de varejo precisa vender muito mesmo para poder ter um lucro considerável e também ter uma folga aí para momentos difíceis, né? Quando ela tem prejuízo. É por isso que muita empresa de varejo quebra, tá? A gente está vendo o caso aí das lojas americanas, a gente está vendo vários outros casos aí, né? Mapping, Mesbla, em lojas brasileiras, muitos casos de empresas varejistas que acabam sumindo do mapa por conta disso, tá? Porque o financeiro manda demais. A própria Magazine Luiza teve muitas dificuldades ali em 2015, 2016, a Via Varejo só não quebrou em 2018 por conta de dinheiro que foi colocado lá dentro. Então, para que você invista numa empresa dessa, você tem que estar ciente de tudo isso. Tá? Isso não é recomendação nem de compra nem de venda, é só para você ter consciência disso. E quando a economia vai bem, os juros estão baixos, essas empresas costumam decolar também, tá? E ela costuma se valorizar bastante, ela não é pagadora de dividendos, você tem que estar ciente, tá ciente disso também, e elas normalmente se valorizam bastante. A história da empresa, né, na década de 80 ela foi fundada, em 81 lá em Fortaleza, Ceará, e a partir daí ela começou a abrir unidades, né? Na década de 90 ela foi para o Rio Grande do Norte, em 93 ela começou a fazer a parte de manipulação de medicamentos, e aí ela foi evoluindo, né? Tentou a fusão com a Outra Farma posteriormente, e aí ela teve também uma parte do seu capital, cerca de 17% comprada, aí depois dos anos 2000. Enfim, é uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, né, na distribuição de medicamentos, uma rede farmacêutica, e é uma das principais redes de farmácia do Brasil. Então espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, coloca aí nos comentários, eu respondo todos eles. E se você quer aprender a investir com segurança, escolher ativos que vão te pagar dividendos, que vão trazer valorização para a sua carteira, também na renda fixa, eu tenho o App Finanças, que está aqui em cima, além de uma consultoria, tem um curso, tem um acompanhamento de perto, direto comigo, tá? Todo mês. Conheça ele, tem muitas pessoas que têm se beneficiado, aprendido a investir, organizado as suas finanças, tá? Vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera. Para que você conheça mais, ou chama lá no Instagram Finanças Pessoais para saber mais. Vou deixar um outro vídeo aqui sobre empresa de varejo para que você faça o contraponto.